Muito bom dia! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e hoje eu quero abordar um tema muito comum nos consultórios de psicologia, é uma queixa muito frequente e que muitas pessoas acabam achando que isso é uma qualidade, mas na maioria das vezes a gente percebe que isso causa muito mais problemas do que a gente imagina, que é o perfeccionismo. E eu quero começar essa reflexão de hoje, devolvendo essa pergunta para as minhas amigas aqui, e eu queria saber de cada uma de vocês. Vocês se consideram uma pessoa perfeccionista? Quem começa? Eu acho que algumas coisas sim, né? Eu busco, às vezes fico me cobrando muito, eu percebo isso, que tá sempre tem que ficar melhor. Eu percebo também que eu acabo procrastinando em alguma coisa, acho que isso entra também como no perfeccionismo, né? De que eu procrastino porque eu acho que ainda não tá bom, eu não começo um projeto porque eu acho que tem que estar perfeito, que eu tenho que estudar mais, que eu tenho que ter mais conteúdo. E então, nesses momentos eu percebo. Isso é clássico, né? Isso é clássico, Sim. Então. De 0 a 10, assim, se você pudesse dizer hoje, né? Não, antes que a gente vai evoluindo, né? A gente é como vinho, a gente vai melhorando. Mas de 0 a 10, o quanto você acha que hoje você é perfeccionista? Acho que 7. Bastante, hein, amiga? Porque assim, engraçado, né? Não pensando nisso, eu achava que nem tinha pensado, tal. Quando você me perguntou, eu fiquei pensando e assim, né, tem essa situação. Se a gente continuasse falando aqui sobre, né, a minha pessoa, com certeza eu ia encontrar mais situações, né? Sim. Então, eu acho que no geral um 7 é bastante. Sim. E você, Meire? Então, Carol, eu acho assim que é muito difícil a gente não estar associado ao perfeccionismo, porque a gente tem a dificuldade de diferenciar o que é perfeccionismo de eficiência, né? Então, normalmente a gente, se não faz algo realmente ali muito bom, a gente acha que não tá bom e fica sempre protelando, procrastinando, né? Então, acho que o perfeccionismo, ele tá sempre muito associado a esse fazer, né? Então, não há quem fuja desse padrão aí, né? Acho que tem uma questão entre o perfeccionismo e a excelência, né? Sim, exato, porque senão a pessoa também é aquela visão dicotômica, né? 880. A pessoa pensa o outro extremo, se eu não fizer isso bem, eu sou desleixado, relaxado, e não é assim, né? A gente sabe que tem um meio termo aí, inclusive as nossas experiências aqui de gravar nos nossos vídeos, né, a gente idealiza uma coisa e sai outra, e tá tudo bem também, né, esse é o comportamento humano que sai ali ao vivo, né, em cores ao vivo, no momento, né. E de 0 a 10, assim, o quanto você se acha perfeccionista? Olha, eu acho que eu concordo com a Shirley, eu me considero no nível 7 aí, porque eu realmente me cobro muito para fazer algumas coisas, principalmente pelo nosso papel social, né, como profissional, a gente não pode sair falando qualquer coisa por aí, então tem uma relevância muito grande, seja nos consultórios, seja quando a gente grava nas mídias sociais, então às vezes eu seguro muito para também fazer algumas coisas por causa dessa cobrança. Desse criticismo. Uhum. E você, Ana? Também me acho bastante perfeccionista e eu acho que nesse ponto é um pouco diferente da Shirley e da Meire. O meu perfeccionismo está relacionado à minha autoexigência, tanto comigo quanto com os outros. E essa autoexigência... que a gente chama do perfeccionismo autodirigido e dirigido ao outro, né? Exato, e essa autoexigência às vezes pega bastante forte, porque eu fico pensando, poxa... eu faria desse jeito, essa pessoa não fez. Então, também existe aí uma cobrança em relação aos outros, principalmente as pessoas próximas. E aí eu vou dizer, né, o pobre do meu companheiro, muitas vezes, eu exijo muita coisa dele nesse sentido. Como eu faria, eu gostaria que ele fizesse. E aí, eu também exijo bastante de mim, no sentido de dar conta, de fazer as coisas, de sempre estar perfeito e estar conectado à procrastinação, porque acaba procrastinando um pouco até ficar perfeito. Tem coisas que eu comecei, projetos que eu já comecei há meses, e eu ainda não coloquei pra rodar, porque eu acho que ainda falta alguma coisa. Sim. E de 0 a 10? Eu acho que eu sou uns 8, 9. Ou seja, né? Estamos num grupo bem perfeccionista, né? Estamos falando... Talvez seja por isso que a gente se conectou, né? Que a gente deu match. Podia ser por outras
coisas, né, gente? Também é, né? Também. E também, né? Exato. Sim. Sim. Muito bom, muito bom. Legal essa dinâmica pra gente conseguir entender, né? Sim. Mas, Carol, diante disso, né, você vê, assim, que as suas amigas, né, também são bastante perfeccionistas. Como que você avalia uma pessoa perfeccionista? Sim. Bom, eu me avalio como uma pessoa bastante perfeccionista. Eu me sinto uma perfeccionista em recuperação, né? Aproveitando, qual nota você se dá? Eu acho que eu dou um 9,5. 9,5. Eu percebo cada vez mais. Às vezes eu começo a analisar alguns comportamentos meus e fico pensando, que loucura, né? O que as vozes da minha cabeça diz que me impõem essas regras, que são regras muito rígidas, muito críticas, muito absolutas, e que eu preciso cumprir isso sem piedade. E quando eu falho, né? E o falhar aqui está muito relacionado a essa ideia que a minha mente construiu. As que suas talvez crenças, né? As minhas crenças, porque talvez as pessoas que olhem de fora pensem, imagina, isso nem é uma falha. Mas na minha cabeça, para as vozes, né, pro conteúdo das vozes da minha cabeça, isso é uma falha. Então, assim, eu me considero uma pessoa bastante perfeccionista, mas em recuperação. Eu vejo que eu já evoluí, já melhorei bastante. Mas o que caracteriza principalmente uma pessoa perfeccionista são padrões rígidos de pensamento. E eu vou, né, destrinchar mais isso ao longo da nossa conversa, mas, em suma, seria a gente ter ideias pré-estabelecidas de como eu devo ser, de como eu devo agir, dos resultados que eu devo alcançar, do que eu devo esperar do outro, como a Ana comentou, que tem esse perfeccionismo dirigido ao outro, bem rígidos, e a pessoa tem muita dificuldade de flexibilizar, causando aí uma série de dificuldades e de problemas na vida e na funcionalidade da pessoa. Sim, e você percebendo todo esse perfeccionismo, né, igual você falou, em recuperação, porque você consegue enxergar em alguns momentos que tá ficando exagerado, né, que pode pegar mais leve. O que você considera, o que você acha que você estava tentando proteger em você com esse perfeccionismo? Isso é interessante a gente pensar, porque todo comportamento que a gente tem, o perfeccionismo, a procrastinação, a esquiva, a autocrítica, são estratégias que a nossa mente encontra de proteger alguma crença, né? E eu acredito que o perfeccionismo quer proteger em mim é a ideia de que eu sou uma pessoa incapaz, sem valor, né? E aí a gente vai explorando isso em cada paciente que a gente atende, entendendo porque o perfeccionismo, para mim, tá protegendo essa ideia de que eu sou incapaz, mas talvez para Shirley tá protegendo outra ideia de que ela é sem valor, de que ela é inamável. No caso da Mary, pode ser que ela seja insuficiente. Então, o perfeccionismo, ele vem como um agente, né, um mecanismo de defesa de uma crença que a gente tem. E eu acredito que no meu caso é proteger a ideia de que eu sou incapaz, de que o meu senso de capacidade vem da ideia de que eu preciso dar conta de tudo, de que eu preciso ser suficiente em tudo, de que eu preciso ser 100% em tudo. Certo. E esse perfeccionismo, você considera que fez você adiar mudanças, coisas importantes da sua vida? Como que você enxerga isso? Claramente. Como a Ana comentou, né? Ela disse que tem projetos, eu tenho muitos, já tive muitos projetos que eu sequer tirei da gaveta, porque a ideia de que aquilo precisava ocorrer de forma perfeita, mas teve muitos momentos da minha vida em que eu fui adiando decisões importantes que tinham um impacto, uma relevância bem expressiva, por conta dessa ideia de que o contexto em si precisava estar 100%, né? E principalmente teve um momento de virada na minha vida, que foi quando eu me desliguei da clínica, né? Que eu prestava serviço, que eu comecei a atender de forma majoritariamente independente e autônoma. Eu precisei lidar muito com o meu perfeccionismo, porque na minha cabeça eu tinha que já ter muita coisa estabelecida, me sentia bastante insegura, mas a saúde mental já estava cobrando bastante naquela ocasião, mas aquela decisão foi adiada. Eu acho que para eu de fato, do momento em que eu decidi que eu precisava, que eu entendi que eu precisava fazer aquilo, para o momento que eu fiz, foi pelo menos uns 15 meses, assim, né? Do momento em que eu pensei, tive clareza, até eu de fato consumar a ação, foram
mais ou menos 1 ano e meio. Então, esse é um exemplo, mas teve muitas outras situações da minha vida em que eu adiei muito em função da ideia de que o contexto, as situações precisavam estar 100%, e isso acontece em situações macros na nossa vida e em situações mínimas, né? Uma dessa seria essa, né? Seria decidir sair de uma clínica e ir para outra, mas a gente se vê o tempo todo permeada disso, né? Então a gente abre o History para gravar uma mensagem e você fica titubeando, você não gosta, aí você cancela, né? A gente vê muito isso nas situações mínimas do dia a dia. Ou seja, é um impacto bem generalizado em nossas vidas. Sim, muito. Acontece muito isso mesmo, né? Dessas questões ficarem impactando mesmo em várias outras coisas, né? E, no geral, assim, como que você diferencia hoje um esforço saudável da cobrança destrutiva? Sim. Esse é o nosso objetivo final, né? A gente conseguir diferenciar o que é, né, uma busca por excelência do que é o perfeccionismo. E eu entendo que essa busca por excelência, ela está muito mais relacionada aos nossos valores, né, ao que faz sentido, ao que dá significado para a gente. Então a gente consegue olhar para aquele alvo, para aquele objetivo com mais flexibilidade. Já o que é excessivo, que a gente configura aí nesse quadro do perfeccionismo, é quando a gente mobiliza, quando as nossas ações são mobilizadas muito em função desse receio de errar. Porque o perfeccionismo no frigir dos ovos é um receio de errar, é um medo de errar, de ser insuficiente, de não corresponder às suas expectativas ou às expectativas que você supõe que os outros tenham sobre você. Então, o que está orientando o meu comportamento? Se o meu comportamento, se a minha ação está sendo orientada pelos meus valores pessoais, então a gente pode enquadrar numa coisa mais funcional, numa busca por excelência. Agora, se o que está orientando o meu comportamento é o medo de errar, a gente já tem um critério aqui de disfuncionalidade. A gente já consegue enquadrar isso no perfeccionismo, porque muitas vezes a gente deixa de ter ações em função desse medo de errar. A gente deixa de fazer coisas, de se desafiar em novos projetos, muito em função dessa autocrítica. Sim, com certeza. Essas cobranças que a gente faz, é interessante você trazer essa forma, né, de cobrança destrutiva, né, porque às vezes entra muito nisso, no que atrapalha, né, o que não faz a gente seguir em frente. Então eu acho que é bem interessante isso. Carol, você falou muitas questões aí sobre o perfeccionismo, né, mas quando a gente está falando sobre esse tema, o que exatamente ele quer dizer dentro da psicologia? Sim, o perfeccionismo diz respeito a um conjunto de crenças, regras, de crenças nucleares e de comportamentos que estruturam a forma como a pessoa vai se relacionar com o mundo, né? Então, de modo geral, como eu disse há pouco, né, o perfeccionismo em cada contexto, em cada indivíduo, ele vai se manifestar de uma forma diferente. A maioria das vezes tem a ver com esse receio de errar. A gente vai construindo regras bastante rígidas sobre como nós devemos ser, agir, pensar e por aí vai. E essas regras, elas vão impactando como a gente age perante o mundo, né? Então, se eu tenho muito receio de errar, eu posso desenvolver comportamentos de muita autocrítica, eu posso desenvolver uma avaliação excessiva, né? Sabe aquela pessoa que faz um projeto, que né, é designada ali a fazer uma determinada atividade e ela fica avaliando muito se tá certo, fazendo muita correção, e também pode vir no oposto, né? De uma pessoa que procrastina, né? Que sempre deixa para entregar na última hora ou para pegar na última hora. Então, esse é um dos efeitos colaterais desse perfeccionismo. E para cada indivíduo, né, isso vai se apresentar de uma forma diferente. Então, é um conjunto de regras, de crenças nucleares, de regras e de comportamentos que vão orientando a forma como a pessoa vai agir, se relacionar no mundo, que na maioria das vezes, como eu já disse, está relacionada a crenças e ideias muito rígidas. Não só crenças, mas ideias bastante rígidas de como a gente deve ser, agir e por aí vai. Sim, mas até esclarecendo um pouco, né, Carol, eu queria que você aprofundasse um pouco mais, assim, para o público, essa questão das crenças nucleares, como que elas se originam, né? O que são crenças nucleares? Porque quando a gente vai falando,
parece muito distanciado, assim, as pessoas entenderem como vai sendo feita essa formação, inclusive do próprio padrão de perfeccionismo, né? Sim. Boa. As crenças nucleares são ideias que a gente vai construindo ao longo da vida sobre quem nós somos, sobre o mundo e sobre o futuro. A gente vai construindo um conjunto de ideias acerca desses espectros, né? Essas construções, elas vão sendo estruturadas, elaboradas, elas vão sendo reforçadas a partir de muita criação. Há estudos que indicam que pais muito críticos tendem a formar pessoas com essa tendência a esse comportamento perfeccionista. Provavelmente todo mundo aqui já ouviu, né? Ou já ouviu de algum paciente pais dizerem: você não fez mais do que a sua obrigação. Né? Então, se a criança chegou lá e tirou um 9, tirou um 10, né? A família, né? Um pai, uma mãe falar: você não fez mais do que sua obrigação. Imagina o nível, né, de exigência que está sendo imposto e colocado sobre essa criança, né? A criança que vai sair e eventualmente não se comporta, né? E esse se comportar, entre muitas aspas, de uma determinada maneira que essa família pensou, e isso tudo vai construindo essa visão de si, né? Então, se eu não fiz mais do que obrigação, olha o nível de exigência que está sendo imposto a mim, né? Eu tenho que sempre, no mínimo, ser alguém que entrega 9. Uhum. Eu preciso sempre ser, no mínimo, alguém que entrega 10. Eu preciso ser, no mínimo, sempre alguém que é responsável pelo bem-estar do meu pai, da minha mãe, né? Olha o que isso vai sendo aprendido por esse indivíduo, né? E é isso, na vida adulta, a gente vai vendo a manifestação disso com essa característica, com perfeccionismo e muitas vezes com transtornos mentais, né? Uma ansiedade generalizada, um burnout, né? Hoje em dia a gente vê cada vez mais quadros de burnouts e eu entendo que muitas das vezes o burnout, ele também vem desse critério, dessa questão da pessoa se exigir muito, de ser 100% em tudo, de ser sempre a melhor, sempre o receio de errar. Esse é um elemento que favorece muito esse tipo de quadro. Tem um transtorno da personalidade obsessiva compulsiva. O perfeccionismo também está associado a muitos quadros de anorexia, a pessoas que têm compulsões e transtornos alimentares. Então, a gente vê esse elemento em vários quadros de saúde mental e que trazem todo esse prejuízo. Sim, mas você diferencia o perfeccionismo, assim, a formação dele através de fatores também biológicos, temperamento, personalidade e das experiências, o quanto cada um contribui para a formação desse padrão perfeccionista? Sim. A ciência não está muito bem estabelecida sobre se há de fato, né, e o quanto os fatores de ordem biológicos podem afetar, né, esses fatores genéticos. Eu acredito que sempre tem uma relevância, né, alguma vulnerabilidade genética aí, mas eu entendo que o aspecto social, ele é sempre preponderante em relação aos aspectos genéticos, na maioria dos casos, né? Evidentemente, tem casos que o aspecto genético é muito mais relevante. Mas quando a gente fala de questões de saúde mental, o aspecto social, ele importa muito. Então, como foi, né, esse ambiente que essa pessoa cresceu, se consolidou, como foi validada as emoções, como ela foi ensinada. Então, eu entendo que o aspecto social tem bastante relevância na estruturação dessas crenças rígidas e, por fim, o perfeccionismo. Certo. E quais os efeitos disso, né, desse perfeccionismo na saúde mental, na rotina das pessoas no dia a dia? Muito. Eu sou um exemplo disso, né? Volta e meia eu me vejo, assim, criando regras que eu, né, desenvolvi a partir das vozes da minha cabeça de que eu preciso dar conta de tudo, de que eu preciso fazer tudo, eu lembro que teve uma fase nesse ano que eu determinei que eu tinha que todo dia fazer X horas de exercício, X horas de estudo, X horas de atendimento e X horas de conexão com a Clarice. A minha cabeça é tão doida que eu criava, assim, uma planilhazinha e tinha que dar check aquilo. Olha esse nível de alta exigência. Um checklist, né? Eu tinha que fazer um checklist, assim. E tudo bem, né? A gente querer buscar excelência, evoluir, faz muito sentido. Fazer isso para uma organização, tudo bem, né? Mas para uma autocobrança? Sim. Né? E era muito desse lugar de quem precisava ser bom em tudo. Eu preciso ser bom em tudo, sim. Então, além de eu me impor esse sofrimento,
nem sempre eu atendia. Então, sei lá, de 7 dias da semana, eu conseguia dar check em tudo em 2 dias. Sim. 2 dias. E aí, isso gerava uma frustração importante. E aí ia reforçando a ideia de que realmente eu não sou suficiente, de que realmente eu não tenho valor. Olha como isso, né, vai generalizando, vai impondo ali e reforçando essa crença. Eu percebi que isso estava sendo muito nocivo para mim, né? Tá ok, tudo bem eu querer evoluir, mas por que não eu criar um outro tipo de métrica? Que não seja um objetivo com um impacto de tempo menor. Então, vamos lá, eu quero fazer 2 horas de estudo por semana, mais factível, né? Fazer X treinos por semana do que por dia, né? Então, veja, né? Já é uma coisa mais saudável, mais funcional do que algo tão destrutivo assim. Muito interessante isso, né, Carol? Porque, como você disse, tem ali os fatores ambientais, que acho que é introduzido na pessoa, mas aí passa a ser uma voz autônoma interna, né? Sim. Que estabelece essas regras e fazem com que a pessoa tanto se comporte a partir dessa regra e se sinta mal se não cumprir essa mesma regra, né? Sim. Repete a pergunta, amiga, que eu acho que eu não respondi a repergunta. Eu dei uma volta, mas eu esqueci. Não, eu só tô complementando mesmo isso que você falou. Mas a pergunta original. Quais os efeitos do perfeccionismo na sim. saúde mental e na rotina? Eu não terminei. Que eu tenho o meu exemplo, né? Sim. E aí, o que isso pode acontecer? Pode gerar quadros de ansiedade, quadros de prostração, quadros de procrastinação, né? Então, essa autocobrança pode levar a uma variedade de combinações, né? O burnout, ou o estresse, pode afetar relações interpessoais, porque a gente tá com essa ideia fixa de que eu preciso dar check em tudo, e eu não consigo olhar para a realidade, eu não consigo olhar para o momento presente, porque eu tô sempre preocupada com aquela ideia que eu construí, né? E esse é um exercício que eu faço sempre, que vamos desconstruir um pouco essa ideia que você precisa dar check nas coisas e viver o momento presente, apreciar o presente, apreciar o privilégio de estar aqui, de fazer isso, por exemplo, de fazer um almoço com meu parceiro em casa, de fazer uma comida, de poder fazer meu exercício, de poder ter essa rotina, de poder levar a Clarice para a escola. Então, os impactos assim vão de forma bastante generalizada, gerando transtornos e disfuncionalidades ali eventuais. Sim. Importante também, Carol, esse valorizar por isso, né? Você deu cheque no seu exemplo. Em 2 dias da semana, ok, esses 2 dias foram ótimos, foram perfeitos, foram sensacionais. Os outros dias, tá tudo bem também, né? Também foram bons, né? Também foram bons. Acho que trazer essa valorização. E aí, pensando em valorização, eu gostaria de te perguntar quais são os impactos do perfeccionismo na autoestima. Sim, são muito relacionados, né? Porque uma pessoa muito perfeccionista está altamente relacionado a uma autoestima frágil e vulnerável, né? Eu fico dependendo de atender esses ideais que minha mente estabeleceu para aí sim eu me sentir alguém bom, suficiente e eficaz. Né? Então, se eu determino que para eu ser uma pessoa boa eu preciso dar todos os checks e aí eu não dou, então eu não sou uma pessoa boa, eu não sou capaz, eu não sou suficiente, e aí a gente vê um impacto completamente direto à nossa autoestima, a visão que eu tenho de mim. Então, para eu ter uma visão positiva de mim, eu preciso ser alguém quem dá check em tudo. E aí eu não dei check em tudo, eu erro, eu fracasso, eu falho. Então isso vai ter um impacto importante a visão que eu tenho de mim. Então, o exercício é sempre flexibilizar. Perfeito. E como que a TCC, como as estratégias da TCC podem ajudar a pessoa a lidar com o perfeccionismo? Sim. Bom, existe um conjunto de estratégias que a TCC vai trazer para a gente trabalhar, né, com um paciente que tem essa demanda. O primeiro ponto é a gente fazer uma reestruturação cognitiva, né? Então tem muitas técnicas de psicoeducação, então a gente vai psicoeducar o paciente naquele padrão de funcionamento dele, né? Então se eu fosse minha paciente, eu iria mostrar-lhe, olha, como que o seu pensamento se relaciona com as suas emoções e por fim com seus comportamentos, como isso se conecta com as suas crenças e como que o comportamento final vai reforçando aquelas crenças, né, que é
a ideia de dar os cheques, né? Então, num primeiro momento, a gente vai fazer muita psicoeducação, entendendo como as coisas se relacionam e como elas vão se confirmando ou se refutando. Num segundo momento, a gente vai trabalhar com muitas técnicas e com muitas estratégias de reestruturação cognitiva, e aí a gente vê as técnicas mais básicas de RPD, de distorções, as técnicas de questionamento socrático, que a gente faz bastante durante a terapia. E num terceiro momento, a gente propor ao paciente experimentos comportamentais, né? A gente estimular a pessoa a talvez até falhar, né? Vamos lá, então determinada situação que talvez ali o paciente traz, você estimula ele a falhar, a errar, a não ser 100%, né? Então, se para eu ser 100% eu preciso entregar assim, vamos entregar 80% e vamos ver qual é o resultado disso? Como isso impacta, como isso reverbera? E aí você vai estimulando o paciente a fazer esse exercício que a gente chama de tolerância à incerteza, né? Tolerando a incerteza de ser perfeito, de errar e de falhar. Então, essa é algumas das técnicas que a gente utiliza. Com alguns pacientes também a gente pode utilizar aquela técnica SMART, né, de definir objetivos, porque muitas vezes na cabeça do perfeccionista, né, e eu posso me colocar nessa, né, eu defini que eu precisava dar conta de todos os papéis que eu desempenho na minha vida de forma com muita excelência, mas isso não é factível. Né? E nas método SMART, né, ele propõe que a gente crie objetivos, que a gente crie metas, mas que a gente avalie uma série de combinações, né? Tem a parte de você especificar, tem a parte de você avaliar o quanto aquilo é tangível, quanto aquilo é factível, de você mensurar, tem a parte de você avaliar se aquilo realmente te conecta aos teus valores pessoais, se isso tem realmente uma relevância social para você. E muitas vezes a gente traz essa técnica em terapia para ajudar o paciente a materializar mais a execução, né? Eu não lembro qual das letrinhas do SMART é sobre a gente avaliar se aquilo realmente tem uma aplicabilidade. Né? Aplicável. Aplicável, né? É aplicável. É o aplicável. Se aquilo realmente é capaz, é factível, né? Como o meu exemplo que eu dei não era factível, né? Eventualmente eu conseguia, mas na maioria das vezes não. E eu tava sempre lidando com uma imensa frustração de que eu não sou capaz, de que eu sou insuficiente, de que eu sou fracassada. E olha só o impacto disso na autoestima, o impacto disso na visão de si, gerando quadros de ansiedade. Então, às vezes eu começava o dia já com o coração acelerado, já com aquela taquicardia, aquele desconforto, se cobrando. Então, existem um conjunto de técnicas que a gente vai aplicando, ensinando o paciente para que ele aprenda a flexibilizar, porque o objetivo principal é flexibilizar, ajudar a pessoa a flexibilizar esses padrões críticos e rígidos, para que a gente possa ter um viver mais em paz, né? Sim. Perfeito. E Carol, aproveitando, né? Você foi a nota mais alta aqui entre as 4 e você está relatando muito a sua vivência. Aproveitando essa pergunta das técnicas, quais técnicas você aplica no seu dia a dia para que esse perfeccionismo seja mais suavizado, você consiga lidar melhor com o seu próprio perfeccionismo? Sim. Amiga, tem um exercício que eu faço com muitos pacientes, eu comecei a aplicar ele em mim, que é o progresso ao invés de perfeccionismo, que é, vamos progredir, vamos fazer 1%, né, hoje, perfeito, ao invés da gente querer a excelência. Então, qual é o meu 1% hoje? Qual é o meu 1% essa semana? O que eu posso querer evoluir? Então, eu tenho feito frequentemente esse exercício, né? Vamos lá, vamos focar no 1% hoje, em todas as áreas, né? E nem sempre a gente vai ser boa em todas as áreas, mas né, é aí que tá, né, o pulo do gato, a gente realmente flexibilizar. Então, um exercício que eu faço com frequência é olhar, tá, o que eu posso melhorar hoje 1% nas principais questões da minha vida. Você começa o dia se perguntando que 1% eu vou me entregar. Hoje em dia eu já não faço tanto essa pergunta. Não? Hoje em dia eu penso, o que eu quero focar essa semana? O que eu quero melhorar essa semana? Legal. Então, né, como a gente acho que falou em outra conversa aqui,
não existe o equilíbrio, ele não é estático, né? O equilíbrio, ele é movimento. Então, vai ter fases da vida que alguma coisa vai estar mais em tona, né? E vai ter fases que outro elemento, outro aspecto da sua vida vai estar mais te chamando mais, te convocando mais. Então, eu vou tentando olhar, assim, né? Essa semana, qual que é a minha maior necessidade? Minha maior necessidade é entregar o artigo da pós. Então, eu vou priorizar isso. Essa semana, qual que é a minha maior necessidade? É fazer as atividades burocráticas do consultório. Então, eu vou priorizar isso. Essa semana, a prioridade é estudar um determinado caso, um determinado assunto. Então, eu vou priorizar isso. Então, esse equilíbrio eu tenho trabalhado para encontrar ele cada vez mais. Porque não é fixo, não é estático, né? A gente vai sempre adaptando. Até eu vou complementar um pouco aqui, Carol, se você me permite, porque eu fiquei pensando como esse perfeccionismo, ele também é estruturado ou reforçado através de um pensamento de onipotência, né? Que parece que todas as situações, elas dependem só da pessoa perfeccionista, né? Parece que não tem nenhuma variável, que nada no ambiente ou nas ações das outras pessoas influencia. Então, acho que é importante quebrar isso também, né? Junto com o paciente, com nós mesmos, né? Então, eu fiquei pensando um pouco como isso influencia. Muito. Né? Você trouxe um aspecto muito importante, Meili. O perfeccionismo, ele é carregado, né? Os pensamentos que englobam esse perfeccionismo, eles são carregados de distorções. E a principal distorção que a pessoa, né, em geral tem é o pensamento 880. Se não for para ser perfeito, eu nem vou fazer. Aquela ideia de que a gente precisa estar sempre 100% para começar algo. É óbvio que em outros casos existem outras distorções que acabam contribuindo, mas na maioria das vezes a gente vê que é esse pensamento 880. Sim. E você acha que se você não fosse mulher, esse padrão de perfeccionismo seria diferente ou seria menor? Provavelmente. Acho que tem, sim, uma influência. Mas de que maneira que você percebe isso, assim, tanto em você como das pessoas que você atende? Acho que principalmente da ideia de que eu preciso dar conta de tudo, de que eu preciso ser suficiente, ser capaz. É uma pergunta bem complexa, né, amiga? Porque eu entendo que eu tenho elementos, assim, da minha personalidade que reforçam esse padrão perfeccionismo. Mas eu acredito que a questão do gênero e da cultura, sim, tem um impacto não só em mim, mas em geral nos meus pacientes também. Sim. E Carol, para quem percebe esse padrão em si mesmo, né? Qual mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas que se percebem perfeccionistas? Sim. A principal mensagem que eu sempre reforço, né, nas minhas mídias sociais, que eu sempre reforço para os meus pacientes, é a ideia de que a gente precisa questionar, criticar e racionalizar os nossos pensamentos. Nem sempre tudo que você pensa é uma verdade absoluta, né? A gente tende a interpretar nossos pensamentos como se aquilo está surgindo na minha mente é porque aquilo é uma verdade, porque aquilo vai realizar, porque aquilo vai concretizar, ou porque eu preciso dar conta daquilo. Então, o que eu sempre estimulo é, vamos racionalizar, vamos criticar esse pensamento que está surgindo, essa ideia, essa crença. Vamos avaliar, vamos deliberar, vamos buscar uma outra forma de olhar para essa situação, de interpretar ela, de experimentar uma atuação diferente. Então, eu entendo que o principal passo para a mudança é a gente identificar esses padrões, identificar esses pensamentos, criticá-los, entender qual é a veracidade, o que realmente confirma, o que realmente refuta, e poder experimentar ações diferentes. E que ações você indicaria para alguém que está te ouvindo agora? Se expor à possibilidade do erro, né? Então, se eu tenho preocupação de, por exemplo, vamos lá, né? A Chi estava dando o exemplo do CrossFit, né? Que ela estava fazendo o exercício da barra. Essa semana eu compartilhei, né? Que eu tô fazendo um exercício lá, tô conseguindo colocar o queixo na barra, mas quando eu comecei, eu não conseguia subir nada, ainda tinha que usar o banquinho, né? Então, se eu fazendo ali 1, 2 semanas, visse que eu não estava evoluindo nada, que eu não conseguia nem me segurar na barra e largasse, né, isso aqui não é pra mim, eu preciso ser boa como aquela pessoa ali, provavelmente eu teria abandonado o exercício, né? Mas eu entendi que
poderia progredir ali, que eu com certeza, se eu continuasse indo, tentando, me exercitando, eu conseguiria atingir ali o objetivo que é subir. Então, eu esqueci a pergunta. As ações, né? Quais ações as você ações. indica para quem tá te assistindo? De modo geral, se expor, né? Então, se expor à Perfeito. possibilidade do erro, se expor ao comportamento, fazer a exposição comportamental, que eu entendo que no frigir dos ovos, a gente precisa quase sempre fazer essa exposição para confrontar esses pensamentos. Então, se o teu receio é... por exemplo, eu tenho pacientes que têm preocupação de ir no cinema sozinho, porque, Carol, as pessoas vão... Olha como que é, né, a cabeça, né? O que as pessoas vão pensar de mim se me ver lá sozinha no cinema? Se me ver lá na praça de alimentação sozinha? A pessoa começa a fazer uma leitura mental de que as pessoas vão olhar pra ele e vão criar uma fanfic na cabeça delas e Que todo mundo vai reparar, Todo que mundo todo vai mundo reparar. vai ver, que todo mundo vai que aquilo comentar. não vai, né, afetar a vida das pessoas. Eu fico, mas assim, você acha que isso é tão importante assim mesmo? Eu também falo isso. Eu falo, é sério, todo mundo vai parar mesmo pra olhar pra você, né? Exatamente. Só que assim, eu já tive esse tipo de pensamento no passado. Hoje eu não tenho mais, mas quando eu ouço assim, e agora você falando, vem, né? Como a gente cria essas coisas, né? Sim, sim. E a gente começa a construir essas ideias e elas ficam tão fortes dentro de nós que a gente nem se expõe, a gente nem se desafia. Imagina descer ali na copa e tomar um café sozinha? E aí o que a gente exercita com os pacientes é, vamos lá, vamos experimentar? Né? Então a gente já criou aqui as ideias de que pode ser que as pessoas realmente não fiquem tão impactadas, que a vida delas não sejam tão atravessadas pelo fato de eu estar sozinha num cinema, numa praça de alimentação. Então, a gente já entendeu que talvez isso não impacte o mundo dessa forma. Fazendo um exagero aqui. E se você for lá e fizer, vamos ver como é que é isso? E aí a gente expõe, sugere a pessoa fazer essa exposição para confrontar esse pensamento. Né? Então, existe esse trabalho. Até porque, né, uma situação em si, ela também não define quem a pessoa é, né? Acho que é importante desmistificar isso, porque, se eu fui... eu tinha que cumprir a meta de fazer exercícios ou de participar mais da vida da minha filha. Essa semana eu não consegui. Então, isso significa que eu sou uma mãe ruim? Sim. Não, né? Significa que em alguns momentos você não pôde cumprir determinadas coisas que você gostaria, né? Isso. Então, é um recorte e não definição de quem você é, o que você é capaz de fazer, né? Sim, total, Mary. Isso é exatamente isso. E aí a gente dá muita luz a isso, a gente coloca em evidência e esquece todo o resto que você fez, né? Toda a construção. O conjunto, né? Sim. Perfeito, Carol. Muito obrigada Muito pela sua boas essas participação. contribuições. Muito excelentes, né? Contribuições da parte dela. Quer mais uma última mensagem Acho final? que a mensagem final é aquele ditado popular: antes feito do que perfeito, né? Ótimo. É tão vulgarizado, mas é exatamente isso, né? Eu uso Antes muito essa feito frase, do que eu ia até perfeito. falar em algum momento aqui, mas acabou que fluiu o assunto, né? Mas eu uso muito essa frase pra não me travar, né? Sim. Então, e faço alguma coisa, porque se eu for ficar olhando, se eu for ficar vendo, eu vou achar que não tá bom, Sim. né? Então, eu faço e falo, fiz, Sim. vai, Sim. né? Porque é real, né? É antes feito do que perfeito. O perfeito, ele fica só no plano das ideias. E aí, talvez até respondendo aquelas perguntas iniciais, se é pelo medo de errar ou pela vontade de acertar, eu acredito que é mais pelo medo de errar e que você Sim. adia sempre, né? Sim, E o você- perfeito vai vir de onde? De fazer, né? De se Exato. cuidar da repetição. Sim. De se expor, como Se ela expor. mesma falou, né? Exatamente. Colocar. Muito bom o papo, muito bom a contribuição. É isso. Muito obrigada, Carol. Obrigada.